Nos últimos 50 anos, eu tive presente. Já era adulto, já era pai, e acompanhei o que vinha se passando nesse mundo, nesses últimos 50 anos. Isso me faz pensar muito. E os próximos? Eu sou, por ter vivido momentos de muita angústia para a humanidade, a preocupação com o futuro é dominante no meu pensar. E na apresentação, a que eu agradeço muito ao Maltempo por ter feito essa apresentação, ele falou no Pugwash. E o que é o Pugwash? O Pugwash foi uma entidade criada em 1955 por dois matemáticos, Bertrand Russell e Albert Einstein, que depois foram acompanhados por outros 15 detentores do Prêmio Nobel de Química, de Física, de Biologia. Nesse movimento eles deram uma mensagem que seria um apelo à humanidade para que se esquecessem de todas as discordâncias, todos os conflitos, tudo aquilo que pode causar desavença, desencontro entre pessoas, esquecesse de tudo isso e pensasse na humanidade como um todo. Um novo pensar em que a humanidade, a sobrevivência da humanidade fosse prioritária. Eu, quando me associei a esse grupo, o grupo começou em 55, em 78 eu fui convidado e me associei a esse grupo. E desde então, embora a minha preocupação com problemas sociais, problemas da humanidade, já fosse uma preocupação, como todos nós temos, a minha preocupação passou a ser uma preocupação na ativa de um movimento muito importante e que marcou um grande impacto. Até hoje, essa experiência me acompanha. E tudo que eu aprendi, participei, senti nesse período, acabou permeando o meu pensar sobre matemática, sobre educação matemática, sobre educação em geral, e permeando de que modo? Esperando que a humanidade possa atingir um estado de paz, esquecendo das desavenças que pode haver entre indivíduos, entre grupos, entre países, e partir para uma outra postura. Sem o que vai ser difícil a gente ter um futuro que a gente possa deixar tranquilo para os nossos netos. Eu já estou nessa faixa, pensar nas minhas netinhas, quem sabe nos meus bisnetos, se eu aguentar bem. Eu quero que eles fiquem com o futuro e que depois pensem, meu bisavô pensou em nós e ajudou a que a gente tenha esse mundo mais feliz. Eu acho que esse sentimento é compartilhado por todos. Eu, então, vou fazer reflexões, não vou falar mais sobre isso, mas vocês sabem que esse tipo de coisa permeia todo o meu pensar. Eu escolhi esse tema, os últimos 50 anos de educação matemática, e pergunto, e os próximos, como é que vai ser? Nesses últimos 50 anos de educação matemática, como eu disse, eu tive presente em muitos desses momentos. É o que vai para lá, não é? Uma das coisas importantíssimas, vai dizer, bom, ele vai falar de educação matemática ou vai falar de... Uma das coisas importantíssimas que aconteceu nesse meio século, nesses últimos 50 anos, foi o fim da guerra, da Segunda Grande Guerra. Bom, tudo
século teve um monte de guerras. Esse ano, esse século, na verdade, nós só tivemos a primeira e a segunda. Mas o impacto da Segunda Grande Guerra foi enorme. O impacto, não só o impacto de uma guerra, a destruição e toda a situação típica de guerras, não só isso, mas o impacto no conhecimento e no comportamento. Isso porque a guerra, de algum modo, acompanhou o movimento científico da época. No comportamento, e começo falando do comportamento, a guerra causou uma busca de outros valores. E a geração que saiu da guerra, eram jovens, era criança, a minha geração, era criança na guerra. A única coisa que eu sabia da guerra foram coisas que eu lia no jornal, não tinha televisão, de vez em quando ia ao cinema para assistir um seriado do Flash Gordon, do coisa, e aparecia um noticiário sempre do cinema sobre o que vinha acontecendo na guerra. Era uma coisa brutal. E logo que acabou a guerra, eu tive talvez a experiência mais brutal que eu tive em pensar, em ver a espécie humana de uma forma muito entristecedora. Quando eu assisti, era proibido até 14 anos. Naquele tempo tinha filme proibido. Mas eu estava tão assistindo nesse negócio que eu cometi, eu acho que foi o único crime que eu cometi na vida. Eu falsifiquei minha carteira de estudante. Eu tinha 13 anos, mas eu falsifiquei para botar lá 14 para poder entrar nesse filme. E esse filme me causou um grande impacto. Foi o filme que eles fizeram em 45, quando acabou a guerra e entraram nos campos de concentração. E tudo aquilo que eu vi me marcou profundamente. Quer dizer, o ser humano é capaz de um comportamento que... como é que você vai explicar que isso é possível? Nós estamos vendo isso acontecendo no dia a dia, mas aquele choque de um menino de 13 anos, ver aquilo me marcou para o resto da vida até hoje. E durante muitos anos, cada vez que eu ia para a Europa, eu fazia uma visita ao campo de concentração para acordar, para lembrar o que não pode acontecer. Infelizmente, coisas semelhantes vêm acontecendo. Nessa geração, na minha geração, em vista de tudo isso, começa a aparecer uma descrença nos modelos sociais vigentes. Puxa, será que é isso que os nossos pais, os nossos avós foram capazes de construir para nós? E o que acontece? Por que esperar tanto o futuro? Vamos fazer as coisas agora. E começa a surgir, nos anos 50, nos anos 60, uma grande valorização do imediatismo. Grande valorização do imediatismo e uma descrença nos modelos sociais vigentes. E aí nós encontramos os jovens que pensam isso. E os jovens muito ativos, e nesse novo pensar do jovem, um pensar de angústia sobre o que vai ser o futuro, surgem alguns movimentos fundamentais. Um deles é a chamada contracultura, os hippies, e depois tem um monte de variantes dessa contracultura, mas na década de 60 aparece essa cultura dos hippies. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que aconteceram no século passado, no século XX, e que marcaram muito daquilo que se passa hoje na escola. E, ao mesmo tempo, pouco depois do período dos hippies, aconteceram as revoltas estudantis de maio de 68, que hoje nós estamos muitas coisas comemorativas. Maio, este mês, há 40 anos atrás, os jovens os estudantes tomaram Paris, ocuparam Paris. E o foco da ocupação deles era protestar contra tudo, em particular contra o sistema escolar. E eu
lamento que quando se fala em história da educação, se fala tão pouco desses dois momentos. Se fala de aparecimento de construtivismo, aparecimento disso, de outra teoria daqui, de outra teoria de lá. O que realmente aconteceu são esses movimentos dos jovens. Isso, infelizmente, não está entrando nas nossas reflexões sobre educação no século XX. Acho que isso talvez os educadores, os especialistas em educação devem dar uma atenção maior para o que está na cabeça desse pessoal que fez esse grande movimento que é a cultura hippie e que muitos de nós absorvemos isso. Muita da geração atual absorveu parte disso. E as revoltas estudantis de maio de 68, que provocou a emergência de novas universidades e de um outro conceito de universidade. Particularmente, eu cito, a Dinamarca, por razões várias, acolheu muitos dos dissidentes do sistema universitário europeu, da Alemanha, da França, e nós temos lá duas universidades que eu sempre indico como modelo do que pode ser uma outra universidade, a Aalborg e a Universidade de Roskilde. Nós aqui temos a felicidade de ter permanentemente nos visitando o professor Ole Skovsmoss, que é dessa Universidade de Aalborg. São momentos importantíssimos e eu chamo a atenção e ainda repito e insisto que os educadores, os que fazem educação, história da educação, deveriam dar muito mais atenção a esses movimentos. Isso no comportamento. No conhecimento, nós temos um fato completamente novo. Toda a guerra traz armas novas. Mas aqui trouxe um outro conceito de armamento. Não são canhões mais fortes ou tanques mais velozes, nada disso. É conceitualmente a guerra na Europa se caracterizou por não o que se atira, mas o que se planeja, o que se organiza. E algumas ciências que surgiram. Não, criptografia não surgiu aí. Tem desde a antiguidade. O grande criptógrafo é o Viette. Não é que surgiu aí, mas ela ganha uma intensidade enorme aí, feita por um matemático, que é o grande nome na criptografia, o Alan Turing, e vários outros matemáticos que se envolvem na criptografia. A teoria dos jogos, também jogo se joga desde a antiguidade, mas a teoria dos jogos começa a ganhar um status de uma teoria científica durante a Segunda Guerra Mundial. Pesquisa operacional, como é que você organiza tudo aquilo que você tem à sua disposição? Como é que você organiza a sua vida? Como é que você organiza o seu dia a dia? Como é que você organiza as suas forças para essa coisa de querer matar ou acabar com o outro? Essa pesquisa operacional. E eu vejo, poderia dar outros exemplos, mas esses três são muito importantes. São estratégias decisivas. E na Guerra do Pacífico, na Guerra da Europa, a bomba atômica não foi usada, provavelmente jamais seria usada, porque era todo mundo europeu. Ninguém vai jogar a bomba na cabeça do seu primo, mesmo que você deteste o seu primo, mas jogar no japonês podia. Isso é um negócio muito, muito sério também que aconteceu. Jamais seria jogada na Europa, tenho certeza. Mas jogar no japonês não tinha problema. E a bomba atômica surge como decisiva no final da guerra de 1945. O que é significativo nisso? Essas grandes estratégias, são estratégias decisivas na guerra, elas estão ancoradas numa coisa nova, que surgiu um pouco antes da guerra, mas que ganhou o seu impacto, o seu impulso, o seu grande desenvolvimento durante a guerra, que foi o computador. Então, volto, no comportamento, é a maneira de ver o mundo pelos jovens, uma maneira de ver o mundo
testando tudo aquilo que os velhos vinham construindo geração em geração em gerações, contesta tudo e no conhecimento apresentando um outro elemento que era impensável até então, que é o computador. O que nós encontramos no início desse século XXI? E agora eu vou fazer aquele negócio que vocês encontram quase todo dia na Folha, no Estadão, na internet. Quais são as coisas? Por que o mundo está ruim, está ruim? Nós temos escassez de recursos, pobreza, intensificação dos fundamentalismos, desigualdade de acesso a recursos da modernidade, modelos de produção e consumos irracionais, uma governança e uma distribuição de responsabilidade que não é nada democrática. A gente pensa que estamos num regime democrático, não estamos nada. Nós recebemos 2 nomes para votar, nós não participamos em nada para eleger esse pessoal, para escolher esse pessoal. É uma democracia até certo ponto de fachada. Qual é a nossa participação nas grandes decisões? Não, nós temos representantes, nós pagamos muito bem pagos os nossos representantes nos congressos e não sabemos o que ele decide. Nós ficamos sabendo pelo jornal depois. Não é aquilo que a gente poderia chamar uma coisa utópica, talvez, uma democracia direta. Mas esse é um problema sério. E que os sistemas urbanos são desumanos. Se a pessoa passar 2 horas para ir de casa para o trabalho, outras 2 horas para o trabalho para casa, perde num dia 4 ou 5 horas no trânsito, sentado num automóvel, ou numa condução, ou é desumano, é brutalizante. Essa é a realidade das grandes cidades, dos sistemas urbanos. Olha, com todo esse quadro, tudo isso deve ser atacado. E nós temos instrumentos para isso. O cenário geral é uma nova realidade, no qual, o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo seres vivos e máquinas convivendo. Isso é uma coisa também nova. Você tem dentadura artificial desde a pré-história quase. Nós temos exemplo de gente que substituía o dente por alguma outra coisa. Mas hoje a gente nem percebe quem está aí com dentes artificiais. A gente enxergava até certo ponto. Hoje, se você não enxerga bem, você vai pondo alguma coisa para enxergar. Daqui a pouco a perda total de visão vai ser resolvida porque você vai implantar alguma coisa que permite o sujeito que nunca enxergou começa a ver alguma coisa. Se fala nisso. Muitos não conseguem andar, bom, tem equipamento para fazer andar uma perna artificial, tudo isso. Nós nos tornamos, de algum modo, dependentes de tecnologia. De uma tecnologia, sobretudo, digital. Essa é uma palavra que eu gosto muito, que são os cyborgs. Não é o cyborg ou cyborg, não é este indivíduo que é mais robô do que outra coisa. Mas é o indivíduo, como eu, como muitos de vocês, que precisa de um óculos, precisa de um marca-passo. Marca-passo é formidável. Quem sabe a gente ter um... Puxa, eu estou começando a perder a memória. Puxa, tem cada coisinha de memória, cada chip de memória que trabalha tão bem no computador. Quem sabe, colocando aqui, ele ajuda a ter mais memória. Coisas desse... Tudo isso não é impensável, não. Coisas desse tipo e de outro está começando a aparecer. Olha, a criançada, o pessoal que está nascendo hoje, muitos deles já nascem e já recebem uma dessas coisas no corpinho deles. Felizmente, tem criança que em outros tempos morreria logo que nasceu. Não, agora dá para pôr alguma coisa que faz com que essa criançada, e qualquer um que tem filho, neto, sobrinho, sabe que se eu pego um celular, dou na mão de uma criança, a criança não pergunta como funciona. Ela faz funcionar. Ela faz funcionar. Este é o mundo delas.
das crianças de hoje. E é isso que começa a ser chamado, eu achei um conceito muito interessante, são os nativos digitais. Eles já nascem na era digital. Nós somos como imigrantes na era digital. Vocês menos que eu, da minha idade, cada coisa que eu mexo aqui é uma surpresa, um negócio. Eu estou chegando numa terra estranha. E nós todos estamos chegando numa terra estranha. Quando o imigrante viaja e chega numa outra terra, ele não se move muito bem, ele depende dos nativos. Nativos é que sabem o que come, para onde vai, e ele depende dos nativos. A geração nossa, de vocês, que eu me sinto mais ou menos próximo, porque eu estou muito mais próximo do mais jovem de vocês, eu acho que do que vocês estão da criançada que está com vocês. Mas a linguagem é diferente dessa criançada. Eles são os nativos. Eu me sinto como um imigrante chegando na terra deles. Acho que esse conceito eu já aprendi há pouco tempo, eu acho muito interessante. Tem vários trabalhos que estão surgindo nessa linha. O que nós temos aí como... Esse fulano é nativo construído, não é nativo... Esse é o Asimo, que é o negócio feito pela Honda, o robô feito pela Honda, e que vai levando flores para o seu criador. Esse é velho, 2003. Hoje esse mesmo Asimo faz cada coisa impressionante, joga futebol, tudo isso. Não é um humano, mas é alguém com quem a gente está convivendo e convidando também. Nós estamos convivendo com eles. Ele é capaz de pegar flor com a delicadeza de quem vê flor e vai levar a flor, prestar uma homenagem ao seu Criador. Ele é muito delicado. Essa delicadeza se mostra num detalhe de um outro, não é o Asimo, é um parente dele, segurando uma lâmpada. Olha que coisa! Uma lâmpada, às vezes eu pego uma lâmpada e quebro, porque não sou suficientemente delicado para pegar a lâmpada com o cuidado que ela precisa. Esse pega, segura essa lâmpada. Nós estamos convivendo com esse tipo de coisa. O que vai ser no futuro? Eu acho essa imagem muito bonita. Homem ou mulher, pouco importa. Mas o ser humano com alguma coisa implantada. Esse é um cyborg. Alguma coisa implantada. E nós sabemos hoje de cirurgias que mexem no DNA, que mexem nisso, que mexem naquilo. Isso não é que a gente utiliza. Não, ele passa a ser parte da vida da gente. É um human with media, e agradeço esse nome que nos foi trazido pelo Marcelo e pela Mônica, mas incorporados no indivíduo. Isso faz parte do indivíduo. Eu acho que essa é a realidade com a qual nós temos que nos habituar. Que consequências essas mudanças no comportamento e no conhecimento trouxeram para a escola? E consequências trouxeram para a educação matemática? Pouquíssimas. Eu sou muito generoso e falo pouquíssimas porque é muito pouco. Mas, atenção, o GPIME é responsável por muitas dessas pouquíssimas. E é o meu tributo, minha homenagem a grupos, não é o único, mas a grupos como esse, que têm a ousadia de... Vamos ver como é que a gente entra nessa. Do novo, que a gente não conhece. Entrar no velho é fácil. O novo é que é o desafio que a gente tem. Então, são pouquíssimas essas coisas. Eu vou me referir a 3 coisas muito importantes.
No dia 30 de abril, tive uma defesa, uma banca ali de um orientando meu, e ele usou uma noção de tecnologia e falou na evolução da tecnologia. E aí a professora Ana Haddad, que é professora de História da Ciência, alertou que há uma preocupação com as conotações atribuídas à expressão evolução da tecnologia. Vocês sabem que essa palavra evolução é uma palavra dificílima, não é? Evolucionismo, criacionismo, tudo isso passa por um atrito de opiniões muito sério, afetando particularmente o ensino de ciências. Mas também, quando a gente fala em evolução da tecnologia, ela alertou, falou que há muitas críticas que se fazem a essa expressão. Logo em seguida, eu tive o prazer de assistir uma conferência da professora Eveline Barman, lá em São Paulo, na Uninove, na Uniban. Ela se referiu a numa conferência à introdução e à rejeição de matemática moderna, como, respectivamente, reforma e contra-reforma. E agora, domingo passado, espero que vocês tenham tido essa felicidade, essa sorte de ler a entrevista que o Humberto Eco deu no suplemento Mais da Folha de São Paulo, o professor Aloprado. E essas três coisas me tocaram muito na discussão que eu quero fazer aqui. Elas vieram de encontro a muito do que eu queria fazer. Quem não leu essa entrevista do Humberto Eco, não perca. Uma das melhores coisas que apareceu na imprensa nesses últimos tempos. Falando da evolução. Efetivamente, existe uma evolução da tecnologia. Essa evolução da tecnologia, bom, você pensa em darwinismo, pensa em seleção natural. Há uma seleção natural da tecnologia. Muita tecnologia desapareceu. Começou e sumiu. Por quê? Bom, ela não passou pela seleção natural. Então, efetivamente, essa evolução da tecnologia tem que ser pensada. Eu gosto muito dessa figurinha. Vocês veem? Começa com curvado, o pré-humano aqui curvado, depois ele vai levantando, até que ele atinge uma posição de ereto. Ele é autônomo. Talvez com relação a todas essas outras, ele é o mais autônomo. Ele é dono da lança. E é por isso que por muito tempo a arte da espada tem todo esse aspecto de nobreza. Porque ele é dono da arma. Ele é portador da arma, ele não depende de outros. Aí começa a aparecer a agricultura. Aí ele não é mais tão autônomo, ele começa a ser o operário, o empregado do dono da fazenda. E depois aparece o britador, ele é operário do chefe da indústria, é a era industrial. E hoje, será que nós perdemos a nossa autonomia no momento em que meu sonho, e acho que de todos vocês, é ver esse indivíduo ficar em pé igual a esse. Quando vai acontecer isso? Primeiro passo talvez seja quando ele tiver o seu computador, quando ele puder se ligar de uma forma autônoma. Eu acho que esse é o grande desafio para que a gente não faça essa evolução conduzir o homem a uma situação como esta. E acho que esse é o desafio de todos nós interessados nesse momento em que o computador e o homem ganham uma intimidade muito grande. Não vou falar mais sobre isso, passar para outra consideração, que são as conotações religiosas. Essas três coisas que eu referi têm conotações religiosas. Por que nós não pensamos em nada de espiritualidade quando a gente faz educação matemática?
Será que não tem nada a ver com a educação matemática? Será que não há uma ética de natureza espiritual, não estou falando de religiões, que poderia ser, de algum modo, ligada ao que a gente faz na educação matemática? Eu recomendo um livro que acabou de sair. É um educador que faz uma pesquisa com matemáticos em formação, PhDs que estão começando. Qual é a percepção de espiritualidade? E o que a espiritualidade tem a ver com o fazer matemático deles, com a pesquisa? Muito interessante. E na história também, quando você... um livro formidável... É o Nostradamus, a história do Nostradamus, cheio de sangue da peste, de coisa, o período de peste na Europa, e como que indivíduos como ele, como Rabelais, como Cardan, o famoso Cardan da equação terceiro grau, não, o importante dele era cuidar do problema da saúde, da peste que estava dominando. En passant, ele fez as equações de terceiro grau. É muito mais que isso. Como que essa gente toda via a questão de humanidade, o que é ser humano e como que a religião esteve tão envolvida nessa história. Isso tem tudo a ver com a evolução da matemática. Se a gente fizer história da matemática, que a gente chama a ciência moderna, Newton, Kepler, Descartes, não tem como escapar dessa visão da espiritualidade deles. Vamos agora falar da reforma, do que a Eveline Barban disse, da reforma e contra-reforma. Ela disse que a reforma é uma expressão que ela usou na educação matemática da década de 30. E, claro, faz alusão à reforma do Lutero, etc. Qual era o grande ideal naquela época? E aí eu já começo a ser parte desse movimento, eu lembro disso. Qual era o grande ideal aí? Integrar a educação matemática nos objetivos maiores da educação. Preparar para uma nova cidadania. A nova cidadania não pode deixar de ser transcultural. E estimular a criatividade. A criatividade não pode deixar de ser transdisciplinar. É esse o grande foco. Preparar a cidadania e estimular a criatividade. Todos os discursos dessa reforma focalizam nisso. Que propostas foram as principais propostas? A reativação do ICME, foi um momento muito importante, e a criação, o aparecimento, o surgimento dessa coisa chamada nova matemática ou matemática moderna. Os dois grandes momentos para isso foram a Universidade de Illinois, em 52, e o Colóquio de Royaumont, em 59. Esse é o grande movimento que a Eveline chamou, e eu acho que muito bem usado, foi a reforma, o novo, o Lutero contestando a autoridade dos papas. Mas a reforma não contemplou transculturalidade, ignorou totalmente uma nova realidade demográfica. Já estava cheio de imigrantes na Europa. Todos aqueles que eram das colônias, que na hora que as colônias deram independência e deram passaporte, cidadania, etc. E o panorama demográfico da Europa mudou. Mas o conceito da matemática envolvida nessa reforma era o mesmo. Aquele originado no Mediterrâneo dos gregos. Nem contemplou a transdisciplinaridade. E é nessa época dessa reforma que estão surgindo coisas como biologia molecular, as ciências da mente, cibernética, tudo isso está surgindo aí. Eles ignoraram isso. Eu lembro que uma voz dissonante nesse momento foi o Freudenthal, com aquele negócio de matemática do mundo real. E todo mundo criticava muito Freudenthal. O que foi a Contra-Reforma? Na década de 80, a proclamação da maleficência da matemática moderna.
Nossa, isso que a gente acreditava, que a gente estava pregando, isso não serve para nada, estragou todo o sistema educacional. Então, é uma maldade. Então, começaram a revalorizar nessa contra-reforma resolução de problemas, e fazer isso, fazer aquilo. A revalorização de práticas que eram desinteressantes, obsoletas e inúteis. Não, na nossa visão, não. Imagina se é desinteressante resolver uma equação de segundo grau. Não, interessante eu estou perguntando aí para o aluno. O que interessa isso? O aluno está pensando em outras coisas, já está vendo outras coisas. Obsoleta. Bom, tudo isso é tão velho, tão velho. E serve para quê? Puxa, meu irmão foi tão bem na escola, não consegue emprego. Até hoje é um desempregado. Os jovens não podem casar porque não têm condições de ter emprego. Eles retardam o casamento porque não podem ter uma casa. Olha, nesse panorama todo, você insistindo em fazer as coisas que foram feitas há 60, 70 anos atrás. Eu gosto de usar essa palavra, embora choque muita gente, que é o dói. Educação matemática dói. Mas essa dor tem que ser uma dor bem verificada, bem intimidada. Vamos acabar com a dor através desses testes. Como se os testes tornassem essa coisa interessante, moderna e útil. E aí começa a tirania dos testes. Isso tudo é resultado, é o que acontece na década de 80. Os testes começam a ganhar a grande importância da educação. E parece que tudo se resume a mostrar bons resultados nos testes. Tampouco essa contra-reforma contemplou a transculturalidade e a transdisciplinaridade. Lamentavelmente, só intensificaram os testes padronizados. E o que caracteriza uma grande parte do que se fez nos últimos 30 anos é tudo gerado e focalizando testes, resultados. A entrada no século XXI, bom, a coisa vai muito mal. E eu peço para o Papert ajudar aí com a fala dele, quando se criou em 2001 o Instituto de Informática Technology na Education, em Moscou, o Papert fez uma observação que eu achei notável. E um alerta. Nós estamos longe de mobilizar o potencial de aprendizagem de alunos e muito, muito longe de mobilizar o potencial global de aprendizagem do mundo. Não adianta cuidar de um aluno ou de uma escola. Interessa pensar no que vai acontecer no mundo inteiro, que está conectado via essas coisas que nós estamos vendo, que são esse novo mídia. Essa possibilidade de comunicação. E o Papert é muito firme nisso. A escola continua em todo o mesmo modo. E bilhões de dólares são desperdiçados. Não há falta de educação, gente. O problema não é falta de recurso. O problema é que esses recursos são desperdiçados. Isso em todo mundo é isso. Os recursos são desperdiçados. Você não pode dar 90% de um orçamento nacional para a educação. Tem outras coisas. A fatia de educação que é dada, inclusive no Brasil, é uma boa fatia. Mas tudo é jogado fora. A escola continua do... O que falta? Incorporação de tecnologia? Sim, falta incorporação de tecnologia. Mas a incorporação de tecnologia só faz sentido conhecimento, informação e... A informação e a comunicação são os responsáveis pela geração e organização intelectual do conhecimento e pela socialização e difusão do conhecimento. Isto é, nós temos que olhar para os TICs, tecnologia de informação e educação, entender isso e pensar na tecnologia com uma filosofia
que está ligado ao que se entende por conhecimento. E eu acho que essa é uma das partes que precisaria dar mais ênfase, fazer um pouquinho de filosofia, de teoria do conhecimento, na hora em que você fala nos computadores, nos programas, etc. O que é conhecimento? Eu tenho uma maneira, minha maneira de definir, é a estratégia que a espécie humana desenvolveu para sobreviver. Mas como é que a gente sobrevive? Satisfazendo as necessidades materiais. A gente precisa comer, precisa beber, precisa se agasalhar, como todo animal. Faz tudo para sobreviver. E a sobrevivência depende de resposta a reações instintivas, aqui e agora. E também precisa transcender, precisa ir além de tudo isso. E esta é uma das... sobre o que seria o conhecimento. Em todas as espécies, o conhecimento tem sua origem na realidade. E eu vou acelerar a geração do conhecimento da realidade é que inspira o conhecimento. Isso aqui, eu tenho essa figurinha desde 1981, olha que jovem. Foi quando eu introduzi essa ideia da realidade e a ação. Da realidade informa o indivíduo processa a informação e define estratégias de ação. O indivíduo processa a informação e define as estratégias de ação. Bom, isso se passa nos animais também. O indivíduo é qualquer recipiente de... O animal faz isso. Por que o animal te ataca? Porque ele recebeu alguma informação da realidade. Essa informação muitas vezes está na memória dele, porque ele viu que esse indivíduo vestido desse jeito é uma ameaça para mim. E ele reage instintivamente. Ação é tudo isso. Essa reação instantânea, que é o instinto, quando se trata de ser humano, ela é subordinada, ela é ligada a uma vontade. Nós controlamos o nosso instinto. Os animais não. Tem um filme muito bonito feito com Anthony Hopkins que chama Instinto, baseado num livro maravilhoso que chama Ismael. Todos aqueles que foram meus alunos de algum tempo lembram que era uma das leituras que eu recomendava, do Daniel Quinn, e que é o gorila sábio. E ele que me explicou muitas dessas coisas. A máquina não é muito diferente, não. O que eu faço aqui? Eu aperto esse botão, eu estou mandando uma ordem aí para o CPU processa, sai uma coisinha aí na tela, essa coisinha afetou a realidade, porque vocês estão vendo uma coisa nova aí, que não tinha antes. A realidade é modificada a cada instante. Aí dá para fazer um paralelo e pensar que o nosso modelo de conhecimento é o modelo de conhecimento daqui, dessa coisa nova que chama computador. E esse é o grande mérito do Norbert Wiener, que chamou a atenção para essas coisas. A geração de conhecimento e de comportamento, repito aquele slide que eu mostrei anteriormente. Aí surge um complicador. Se a realidade me dá informações, de acordo com essas informações, eu defino minha estratégia de ação, não é só instintiva, eu controlo meu instinto. Nessa mesma realidade, cada um de vocês está recebendo a mesma informação. Cada um de vocês está processando de uma forma diferente. O outro, o azulzinho, recebe a informação. Claro, não recebe, a realidade é a mesma, mas ele não recebe a mesma informação. Vocês podem enxergar, a informação que ele recebe dessa realidade é diferente daquele que enxerga muito bem.
Então, nesse processo, a mesma realidade informa diferentemente aos indivíduos. Claro, se informa diferente, as ações são diferentes. Aquilo que para mim representa, puxa, que coisa bacana, para o outro pode dizer, que coisa horrível. E é daí que saem os conflitos. É aí que saem os conflitos. Nós todos recebemos da mesma realidade informação diferente e processamos diferentemente, portanto, a nossa ação é diferente. Qual é uma possibilidade de acertar tudo isso? Essa coisa maravilhosa que a espécie humana fez, que é comunicação. E nessa coisa, você assiste um jogo de futebol, o sujeito caiu, levou um encontro com o outro, ele, a mesma realidade, ele foi para o chão, um deles diz, não, ele foi para o chão porque ele chegou com mais violência, o outro diz, não, você que me provocou assim. Aí começa o conflito, e aí chega a turma do deixa disso. Vamos conversar, vamos acertar. A única saída que a gente tem é comunicação. O que é comunicação? São ações, aí vem uma definição de comunicação, ações que utilizam recursos sensoriais, gesto, voz, tudo isso, para influenciar a ação do outro. Na hora em que nós estabelecemos uma comunicação, nós começamos a compartilhar aquilo que a gente conhece. Através da comunicação, aquilo que eu conheço, eu compartilho. Através da comunicação, o meu comportamento é compatibilizado com o seu. Através da comunicação, nós subordinamos, em vez do instinto, nós subordinamos a valores. É isso que define uma cultura. Educação, no meu entender, é a dinâmica de encontro de culturas. Jovens que compartilham conhecimento, o conhecimento dos jovens, e se vocês olharem bem, o que eles sabem da cultura deles é diferente do que eu sei. Eles têm comportamentos, alguma coisa que é um comportamento absolutamente bacana para jovem, para mim não é. E eles têm valores. Procure ver nos jovens, da criançada, os valores que eles têm. Vai até adolescente, eles têm valores. Educação é o encontro de culturas. Uma cultura velha, apoiada no passado, transmitindo o que já foi feito e afirmando tradições e valores que foram construídos no passado. E a cultura nova, que visa o futuro, criando o que não existe e questionando tradições e valores. A educação se realiza no encontro de gerações. A geração velha, a cultura velha, são os professores, são os mestres, os pais, aqueles que são responsáveis pelos que estão se iniciando. Então, você vai nas culturas indígenas, o ritual de iniciação é um ritual muito sério, estão se iniciando. É o velho que indica o que o jovem deve fazer. Aquilo que se ensina é da cultura do velho, do professor. Nós queremos transmitir para os nossos filhos, para os nossos alunos, aquilo que nós já sabemos, aquilo que vem do passado. Qual é a cultura nova? São os alunos. São os que ainda não sabem que querem aprender. São os nossos filhos que têm esperança no futuro. Os que se iniciam. Os que aprendem no sistema escolar. Esses são os novos. E se você quer uma definição de educação, para mim, educação é manejar a dinâmica do encontro dessas gerações. O encontro dessas gerações é fundamental.
Eu acredito que esse encontro, essa dinâmica desse encontro, pode ser altamente facilitado pelos meios que nós temos agora. Esses meios que nós temos agora permitem ir num ambiente transcultural, onde nós podemos começar a conhecer, conviver com jovens de outras culturas, podemos ter acesso a conhecimento de uma forma antes desconhecida. Você liga um computador, você vai lá na internet, você põe link para cá, link para lá, hipertexto, todo esse negócio. A riqueza de conhecimento é alguma coisa que antes nunca existiu. Eu vejo esse nosso momento como um momento e estou acabando, vou botar mais uma situação no mundo atual. Nós encontramos os novos que estão confortáveis no ambiente, que é a realidade digital, o nativo digital, e os velhos, que somos nós, os imigrantes digitais. O que a gente beneficia de conversar com os jovens é incalculável. Mesmo vocês que são jovens encontram e devem ficar surpresos de ver o que uma criança de 5, 6 anos é capaz de fazer. Porque é o mundo deles. Como todo imigrante, os velhos se sentem na nova realidade menos confortáveis que os nativos. E a gente muitas vezes se sente inconfortável quando encontra jovens. Quando vai para uma sala de aula e vê os jovens que têm um comportamento muito diferente daquilo. Eu ia assistir aula de gravata. Hoje, às vezes, eu chego e vejo gente com vestido numa sala de aula de uma maneira... Como é que é possível? Eu vejo minhas netas se vestindo de um jeito que... Como é possível isso? Eu me sinto inconfortável na nova realidade. Qual é o grande perigo? Ao se sentir inconfortável, a gente usa a estratégia daqueles imigrantes do tempo da colonização, que é a repressão dos nativos. Este é o grande perigo, repressão dos nativos digitais. Ele não usa tanto computador. Por que não usa tanto computador? Ele é parte da minha vida. Não usa calculadora porque ela te ensina, ela te dificulta fazer operações quando você tiver lápis de papel. Eu não tenho lápis de papel. O que é isso? Muitas crianças vão dizer, o que é um lápis? Eu tenho um computador, uma calculadora. Este é o novo mundo. Olha, isso é verdade quando eu falo de criança, esses jovens digitais. É verdade quando a gente encontra, como orientador, encontra um orientando que está com ideias novas, procurando novas coisas. Eu acho que esse encontro das gerações pela comunicação é a chave disto. E terminei. Muito obrigado.